Oi novamente, sétimo ano. Bom, essa daqui é a nossa videoaula de língua portuguesa e eu vou começar corrigindo as atividades do capítulo 17 referentes ao estudo da língua. Bom, essas atividades começam no número 12, lá na página 343. Então, essa questão número 12 diz o seguinte: no trecho a seguir, o autor valeu-se da repetição como meio de correção e ajuste do sentido para o texto que escreve. Circule as expressões que ilustram essa estratégia. Então, vocês vão circular as repetições que têm esse intuito. Então, nesse trecho, eu consigo identificar essa estratégia 3 vezes. A primeira é: as histórias proporcionavam e proporcionam. Então, a gente tem essa repetição, né? Proporcionavam, proporcionam logo em seguida. A segunda é explicações que parecem ou podem parecer. Então, a gente tem aí parece, parecer. E a terceira, mesmo sendo fantasiosas ou exatamente por serem fantasiosas. Então, aí a gente tem a repetição da palavra fantasiosas. Questão número 13. Observe que no trecho a expressão ensinaram-me é repetida. Letra A. Que efeito essa repetição gerou no texto? Bom, essa repetição dá destaque aos ensinamentos, sugerindo que eles foram muitos ensinamentos e não um ou poucos. B. Que expressões foram usadas para diferenciar um ensinamento do outro? Bom, a expressão em primeiro lugar e depois a expressão também. A questão de número 14 traz 2 trechos, 1 e 2, para vocês compararem. E nessa comparação, a letra A pergunta: que efeito a repetição destacada aí trouxe para o texto? Bom, essa repetição, nesse caso aqui, trouxe ao texto um aspecto de ironia, já que é sempre a mesma oposição de todo mundo menos ele. Então, o autor usa essa oposição para expressar meio que um deboche, né? Uma ironia mesmo. 14b. Que palavras foram usadas para se referir ao menino nesse trecho? Bom, a gente consegue perceber aqui 4 palavras se referindo ao menino. A palavra rapaz, o que, né, que também faz referência direta ao menino, o pronome ele e também o colega. 15 e última, o e, tem valor aditivo e só deve ser usado no último elemento de uma enumeração. Então, vamos lá. Valor aditivo é um valor de soma, de adição, de junção. E enumeração é uma exemplificação. É quando eu digo, por exemplo, Maria foi ao mercado comprar pão, leite e ovos, né? Aí eu estou enumerando 3 itens. Percebam que eu falo Maria foi ao mercado comprar pão, leite e ovos. E não Maria foi ao mercado comprar pão, leite, ovos, né? Então, o e, ele é utilizado aqui, né, como junção, como soma, somente no último elemento da enumeração. É a mesma coisa que acontece no trecho aqui: correu, caiu e levantou. Só que embaixo a gente percebe que no próximo trecho tem a repetição dessa conjunção e, né? Então, essa conjunção e, que deveria aparecer só no último elemento, ela não aparece somente no último elemento. Ela é repetida durante o enunciado. Observem, para ele, o avião tinha caído e tinha incendiado e muita gente tinha morrido. Então, aqui, ao invés de a gente ter o e só uma vez, a gente tem ele 2 vezes. Letra A. Que efeito essa repetição trouxe para a história que o mentiroso contou? Bom, esse e, né, como eu já falei para vocês, ele dá uma ideia de adição. Então, a gente está falando de um mentiroso. Pensem que esse mentiroso pode estar afobado e inventando, adicionando informações, né, inventando mentiras na hora. Então, esse e, né, repetidas vezes, traz esse efeito de quê? De afobação e também de acréscimo de informações mentirosas, né, já que ele está colocando uma informação em cima da outra ali. B. Na última oração, que sinônimo foi usado para evitar a repetição do verbo tinha? Bom, aqui o autor fez uma troca clássica, né? Que é o do verbo haver no lugar do verbo ter. Então, ele tinha usado o verbo tinha, né? Verbo auxiliar, e conseguiu trocar também esse verbo tinha pelo verbo haver, que também é um verbo auxiliar, né? Então, essa troca é possível e vocês podem fazer isso para evitar repetições
no texto de vocês. Encerrada essa parte de correção das atividades da semana anterior, a gente passa para os estudos da língua dessa semana. E nessa semana, a gente ainda vai estudar coesão referencial. Então, a gente chega na última parte de coesão referencial nos nossos estudos da língua. E hoje a gente vai tratar especificamente de verbos e advérbios na coesão, né? Como elementos de coesão. Então, tanto os verbos quanto os advérbios são palavras que se relacionam diretamente dentro de um texto. O advérbio modificando ou ainda ampliando o sentido de um verbo e o verbo indicando as ações dos diferentes sujeitos presentes no texto. Portanto, né, eles são duas classes de palavras que cooperam, que se ajudam na coesão do texto, né, na coesão textual, que a gente já sabe que é a correlação, né, a ligação, a conexão entre as palavras dentro do texto. Então, falando especificamente dos verbos agora, a gente precisa se atentar na coesão ao número e pessoa e também aos seus tempos e modos. Primeiramente, número e pessoa. Quando a gente fala de número e pessoa, a gente está falando que os verbos se conjugam em singular, plural e também na primeira, na segunda e na terceira pessoa do discurso. Então, às vezes, né, não é necessário a gente ficar repetindo um pronome que represente as pessoas do discurso. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. A gente pode simplesmente utilizar um verbo com uma terminação que indique a pessoa que a gente está se referindo. Como acontece no trecho aí, né? Que tem o acredito, que se refere à primeira pessoa do singular, eu, né? Então, eu acredito. O posso e o nasci. Então, todos esses três verbos, eles já carregam em si um entendimento de que há ali uma primeira pessoa do discurso no singular, mesmo que essa primeira pessoa não apareça em forma de pronome, porque o próprio verbo já revela a pessoa que a gente está se referindo. No entanto, é necessário a gente colocar, né, explicitar no texto a pessoa que a gente está se referindo, né, eu, tu, ele, né, nós, vós e eles, se só pelo verbo não der para identificar. E quando isso costuma acontecer? Bom, isso costuma acontecer quando o mesmo verbo serve para se referir à primeira e à terceira pessoa. Como, por exemplo, o verbo estava, que pode ser tanto eu estava como ele estava. Aí sim, para o leitor não fazer uma confusão, a gente pode colocar o eu, né, se for o caso, ou o ele. Mas é se tiver realmente a necessidade, porque as repetições tornam o texto muito cansativo para o leitor e compromete também o estilo de escrita do autor. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre tempo e modos verbais. O que isso tem a ver com a coesão do texto? Bom, num texto bem escrito, né, o autor nunca vai mudar bruscamente o tempo verbal utilizado. Ele nunca vai começar um relato no passado e vai mudar do nada para o presente, ou vice-versa, né? Ele nunca vai começar um relato no presente e vai mudar do nada para o passado. Então, num texto bem escrito, é importante que se mantenha o tempo verbal. Então, se eu comecei o meu relato no tempo passado, pretérito, eu vou ir até o fim com esse mesmo tempo passado ou pretérito. E aí, se for o caso, né, dependendo da situação, o autor pode até trocar um modo, né, do indicativo para o subjuntivo, do subjuntivo para o indicativo, né, e enfim. Ou ainda ele pode combinar os tempos verbais. Então, ele pode combinar, por exemplo, um pretérito imperfeito com um pretérito perfeito, né, do modo indicativo. Ou ainda o pretérito perfeito do modo indicativo com o pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Então, ele pode fazer essas combinações, mas não mudar drasticamente, tá? Do passado para o presente, do presente para o futuro. Agora, deixando um pouquinho os verbos de lado, a gente vai tratar dos advérbios, que são, né, como eu já disse antes, palavras que indicam as circunstâncias em que determinada ação se realiza. E por isso, essas palavras fazem importantes referências ao modo, ao tempo, ao lugar, à intensidade ou a qualquer outro aspecto do fato.
Para ilustrar isso, né, um pouquinho, o livro lá na página 355 mostra um trechinho com exemplos pra gente. E esse trecho diz assim: os pássaros voando e cantando livres lá fora, enquanto nós, aves engaioladas, tínhamos de ficar ali dentro, a grasnar, B com abá, B com ebé, B com ibi e assim por diante. Então, a gente consegue identificar nesse trecho algumas expressões, algumas palavras que indicam circunstâncias. Por exemplo, o lá, o ali, o fora e o dentro, que fazem referência a um lugar, né? Ou a lugares específicos. Então, esses advérbios, eles se tornam dentro do texto muito importantes, né? Como elementos de coesão que reforçam o entendimento do leitor. O livro ainda traz nessa página pra gente os principais advérbios, ou melhor, os advérbios mais utilizados para essa função de coesão referencial dentro do texto, que são os advérbios de tempo, de lugar e de ordem. Os de tempo podem ser hoje, amanhã, logo, cedo, tarde, sempre, nunca ou antigamente. Os de lugar pode ser aqui, lá, ali, cá, atrás, abaixo, acima, adiante e por aí vai. Os de ordem também são muito utilizados, né? Primeiramente, depois, ultimamente e por aí vai também. Assim como os pronomes que a gente viu nas aulas passadas, né? Os advérbios, se vocês repararem, também são palavras que não têm um significado em si mesmas. Logo, elas conseguem mudar de referente de acordo com o texto, né? Elas não têm um referente específico. Depende do contexto em que esses advérbios estão empregados. A gente consegue ver isso na seguinte frase: fui alfabetizado aos 7 anos. De lá pra cá, me apaixonei pela literatura, né? Então, a gente tem aqui o lá e o cá, que aqui não representam lugar, como eu disse acima, né? Como no trecho acima, mas sim tempo, né? Então, de lá pra cá é a mesma coisa de nesse meio tempo, nesse período. Então, também não adianta vocês gravarem os significados dos advérbios. Vocês precisam ler com atenção os textos para poder identificar com precisão. Então, isso é o que eu tinha para dizer para vocês hoje sobre a matéria, né, e a correção. Após isso, é só vocês responderem as atividades, como vocês já estão acostumados, né? Que semana que vem a gente faz uma nova correção. E se houver alguma dúvida, é só deixar aqui embaixo nos comentários para que eu possa responder. Muito obrigada pela atenção e até a próxima aula.